Milhões de escavações em formato de meia-lua são abertas sob o sol escaldante do deserto do Saara. Porque essa geometria específica é a escolhida pelos trabalhadores locais. À primeira vista, elas não parecem nada além de buracos simples na terra seca. Mas na prática, essas estruturas iniciam uma transformação poderosa, trazendo milhões de acres de volta à vida. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o deserto estéril se converte gradualmente em áreas férteis e verdes. Isso compõe a história da Grande Muralha Verde, um dos maiores projetos de restauração terrestre do planeta. Um orçamento de bilhões de dólares sustenta a iniciativa crítica contra a desertificação na África. A estratégia visa parar o avanço da areia definitivamente através dessa engenharia. A recuperação do solo continua seu avanço silencioso pela região. 9.200.000 quilômetros quadrados. Essa é a área exata que o deserto do Saara cobre atualmente. O território maciço equivale a quase um terço do continente africano e tem o tamanho aproximado dos Estados Unidos, mas continua se expandindo rapidamente ano após ano. Em comparação com o início do século XX, sua área total aumentou de 10% a quase 20%. Por que a região do Sahel sofre com a seca mesmo recebendo chuvas intensas anualmente? Esta faixa semiárida ao sul do deserto abriga centenas de milhões de pessoas em mais de 20 países dependentes da terra. O paradoxo não é a falta de água, mas a degradação severa do solo que o impede de absorver a precipitação. Pode-se notar como a água da chuva atinge a crosta de terra seca e escoa violentamente, causando inundações relâmpago e desaparecendo antes de hidratar o subsolo. Mas isso é apenas o começo do problema. À primeira vista, as chuvas sazonais parecem a solução para a aridez, mas na prática elas encontram uma superfície endurecida e impermeável que acelera a erosão física. O ciclo vicioso se estabelece quando a seca prolongada destrói a estrutura interna do solo e a chuva subsequente lava os nutrientes restantes. Desertificação, portanto, não é apenas um evento climático, mas o colapso mecânico de todo o sistema de retenção hídrica e biológica. Em resposta a essa realidade crítica, a União Africana lançou em 2007 a iniciativa monumental conhecida como Grande Muralha Verde. O projeto abrange uma extensão de aproximadamente 8.000 quilômetros, conectando a costa do Atlântico, no oeste, ao Mar Vermelho, no leste. A operação envolve a coordenação logística de mais de 20 nações ao longo do cinturão do Sahel. Depois, fica mais complexo. A Grande Muralha Verde não é uma barreira contínua de árvores, como muitos imaginam erroneamente. Na realidade, trata-se de um mosaico técnico de restauração de ecossistemas, onde cada zona aplica soluções diferentes baseadas na geologia local. Vê-se como o projeto remodela a interação entre a água, a terra e as comunidades, sem forçar o deserto a ficar verde artificialmente. Isso permite que a vida biológica retorne por conta própria através da regeneração natural. E isso ainda não é o limite das lições aprendidas. Durante décadas, o plantio de árvores foi visto como a solução óbvia, resultando na introdução de bilhões de mudas com o apoio de bilhões de dólares. No entanto, a maioria desses projetos falhou, com taxas de mortalidade das plantas atingindo de 80% a 90% após uma ou duas estações. O erro não foi a falta de vontade, mas a tentativa de inserir árvores jovens em um solo desprovido de micro-organismos e estrutura. A câmera desliza sobre as planícies onde a temperatura da superfície sobe drasticamente após a chuva, fazendo a umidade evaporar em questão de horas. Plantar em solo biologicamente morto é comparável a instalar uma máquina sofisticada sobre uma fundação que já colapsou estruturalmente. O problema central no Sahel não é a escassez de árvores, mas a capacidade perdida da terra de sustentar processos vitais. Duas funções naturais, água e solo, guiam a restauração da Grande Muralha Verde, superando o simples plantio de árvores. Por que essa mudança técnica é vital no Sahel? Aparentemente, a vegetação bastaria para a recuperação, mas na prática, o uso de técnicas locais para desacelerar o escoamento e reduzir a erosão é pré-requisito para o sucesso.
Vê-se a vida retornando às terras agrícolas. O processo recupera ecossistemas inteiros da degradação. Mas isso é apenas o começo. No centro desses esforços está a escavação de fossas em forma de meia-lua. Essa técnica crucial captura a água da chuva acumulada e revive a estrutura do solo para o futuro. 4 a 6 metros de diâmetro. Essa é a medida exata das estruturas em arco, projetadas para domar as chuvas imprevisíveis da região do Sahel. A água nesta zona árida não cai suavemente sobre o solo, mas chega em rajadas curtas e violentas, correndo encosta abaixo com uma velocidade capaz de causar erosão severa em poucos minutos. O desenho técnico em meia-lua intercepta esse fluxo turbulento de múltiplos ângulos, forçando a correnteza a desacelerar e se espalhar. Mas isso é apenas o começo. Porque o formato de arco é insubstituível para este tipo de terreno. Uma trincheira reta convencional simplesmente canalizaria o escoamento para longe, desperdiçando o recurso hídrico vital. A forma curva trabalha a favor da gravidade para reduzir a velocidade da água sem prendê-la completamente, permitindo uma infiltração gradual e profunda em vez de um transbordamento superficial inútil. À primeira vista, a escavação manual das covas parece uma tarefa rudimentar e aleatória, mas na prática segue um rigoroso processo técnico deliberado. Trabalhadores identificam as curvas de nível na encosta utilizando cordas, estacas e ferramentas manuais, garantindo que cada poço fique posicionado perpendicularmente à direção do escoamento durante as tempestades. A parte aberta do crescente volta-se para cima para capturar a água que desce, enquanto o fundo da cova retém o líquido no lado inferior. Pode-se notar como o dique externo de terra se eleva entre 25 e 50 centímetros de altura para conter o volume acumulado. A profundidade interna da cova varia apenas de 20 a 40 centímetros, pois o objetivo não é armazenar água como em uma lagoa permanente, mas apenas retardar o fluxo o tempo suficiente para saturar o solo. Depois fica mais complexo. 8 a 15 metros separam cada cova em fileiras paralelas alinhadas ao longo do contorno topográfico. Esse arranjo geométrico forma um sistema hidráulico escalonado na paisagem, exigindo apenas enxadas, pás e trabalho braçal para sua construção. Uma única pessoa consegue completar uma unidade em cerca de 1 hora, o que torna o método extremamente escalável e de baixo custo para as comunidades locais. Agricultores espalham sementes de gramíneas nativas, como andropogon ou centros, diretamente dentro das covas recém-cavadas, assim que a estrutura física está pronta. O processo está apenas ganhando velocidade. Essas plantas são altamente resistentes à seca e desenvolvem sistemas de raízes fibrosas profundas que ajudam a estabilizar a terra. Uma vez estabelecidas, elas prendem matéria orgânica e umidade, criando a primeira camada viva que permite a recuperação biológica do solo. Vê-se a transformação visual clara da paisagem após um período de 2 a 5 anos de implementação contínua. O que inicialmente começa como manchas isoladas de grama, expande-se gradualmente para uma cobertura de solo contínua, com a densidade da vegetação aumentando estação após estação. Estudos de campo realizados no Níger, Burkina Faso e Senegal mostram que áreas restauradas podem atingir de 40 a 60% de cobertura vegetal, comparado a quase zero antes da intervenção. Mas a recuperação não se limita apenas ao retorno da grama e da vegetação rasteira. A umidade aprimorada e a estrutura do solo permitem que arbustos e árvores nativas se regenerem naturalmente, reconectando habitats fragmentados. Insetos, pequenos animais e sistemas de pastejo retornam com o tempo, transformando ilhas verdes temporárias em ecossistemas funcionais e complexos. E isso ainda não é o limite. O método cria meios de subsistência diretos, além da recuperação ecológica básica. À medida que a fertilidade do solo melhora, muitas comunidades conseguem cultivar colheitas essenciais como milheto e milho novamente nas áreas tratadas.
Projetos de campo demonstram que terras restauradas podem aumentar os rendimentos agrícolas entre 50% e 100%, trazendo milhares de hectares de volta à produção ativa. Essa abordagem baseada em sistemas oferece resultados rápidos e duráveis nas condições severas do Sahel. Enquanto o plantio de árvores é uma intervenção direta, as covas em meia-lua atuam como um gatilho sistêmico que desbloqueia o potencial da terra. A segurança alimentar e a renda familiar se fortalecem através das atividades de escavação, manutenção e colheita sazonal. O ciclo de restauração completa-se, garantindo estabilidade para as comunidades locais. 90% da água em reservatórios abertos evapora sob o sol, um desperdício crítico que as barragens de areia evitam quase totalmente ao manter o recurso no subsolo. Seguindo o uso de cavas de meia-lua, esta técnica de restauração se tornou comum em toda a África. Por que construir paredes baixas de concreto ou pedra em leitos de rios sazonais secos? Aparentemente, a barreira serve para represar água imediata. Mas a função real é interceptar a areia carregada pelas enxurradas repentinas que descem o leito durante as chuvas. Vê-se como os sedimentos se acumulam gradualmente a montante da parede, criando um reservatório natural capaz de armazenar milhões de litros nos espaços vazios entre os grãos. Mas isso é apenas o começo do processo hídrico. À primeira vista, parece apenas um acúmulo de terra úmida, mas na prática, a água permanece protegida da evaporação implacável que drena açudes superficiais. Poços rasos permitem o acesso ao líquido durante todo o ano, garantindo água potável, irrigação em pequena escala e sustento para o gado nas longas estações secas. A escala da aplicação impressiona pela abrangência geográfica. Mais de 1.000 barragens operam atualmente no Quênia, com projetos ativos expandindo-se pela Etiópia, Tanzânia e Zimbábue, onde a disponibilidade local de água chega a triplicar. Pode-se notar como a erosão do solo diminui e a produção agrícola aumenta significativamente nas comunidades atendidas por essa infraestrutura. O método consolida-se como uma das soluções mais confiáveis e escaláveis para regiões de terras secas. 30% a 80%. Esse é o aumento exato na produtividade das colheitas de milheto e sorgo gerado por uma técnica enganosamente rústica. Conhecida como linha de pedra ou cordão de contorno, essa estratégia de restauração de terras é amplamente utilizada na Grande Muralha Verde. O método consiste em posicionar fileiras de pedras soltas ao longo das curvas de nível em terrenos de inclinação suave. Por que utilizar barreiras permeáveis de rocha em vez de muros sólidos de retenção para conter a água? A engenharia clássica sugeriria estruturas estanques, mas as linhas de pedra funcionam interrompendo apenas a velocidade excessiva do escoamento superficial durante as chuvas sazonais pesadas, permitindo que a água desacelere enquanto sedimentos e matéria orgânica se depositam. Pode-se notar como o solo fino assenta lentamente atrás das rochas, em vez de ser levado violentamente pela enxurrada. À primeira vista, parece apenas um acúmulo passivo de terra, mas na prática é a reconstrução ativa do solo superficial fértil, onde gramíneas podem crescer. Mas isso é apenas o começo. A técnica também aumenta a infiltração, recarregando a umidade do solo sem bloquear a passagem da água completamente. A aplicação ocorre massivamente em áreas agrícolas de Burkina Faso, Níger, Mali e Etiópia, tratando solos degradados apenas com recursos locais e trabalho manual. Como são duráveis e de baixo custo, essas estruturas permanecem eficazes por décadas com manutenção simples. Assim, as linhas de pedra consolidam uma espinha dorsal de longo prazo para os sistemas de restauração de terras áridas. 80 dias por ano era o tempo exato que os moradores da capital precisavam usar máscaras de proteção respiratória na década de 90 para evitar a inalação de poeira fina. Ventos de monção varriam incessantemente o norte da China, carregando toneladas de areia dos desertos de Gobi e Taklamakan, transformando o dia em noite sobre Pequim com tempestades sufocantes. Por que essa região se tornou um deserto tão implacável e seco?
A resposta está na geografia moldada há milhões de anos, quando as montanhas Tian Shan ao norte e Kunlun ao sul se elevaram. Essas barreiras naturais bloquearam quase toda a umidade vinda do Oceano Índico e da Sibéria, condenando a bacia entre elas a se tornar uma vasta terra árida. Menos de 100 milímetros de chuva caem anualmente nesta região, um volume quase 10 vezes menor do que na Califórnia, um estado já conhecido por seu calor seco. Para colocar essa escassez em perspectiva, cada metro quadrado de terra no Taklamakan recebe apenas o equivalente a uma garrafa de 500 mililitros de água por semana. Diante dessa ameaça crescente de desertificação, o governo não recuou e lançou em 1978 uma iniciativa de escala secular, o Programa do Cinturão de Proteção dos Três Nortes. O mundo conhece esse esforço titânico como a Grande Muralha Verde. À primeira vista, o nome sugere uma única barreira florestal contínua, mas na prática, trata-se de uma vasta rede complexa de milhares de florestas, faixas de quebra-vento e lagos ecológicos. O projeto se estende por mais de 4.500 quilômetros, cobrindo quase toda a parte norte da China, da região autônoma de Xinjiang até a província de Heilongjiang. O objetivo é plantar 35 milhões de hectares de nova floresta até o ano de 2050, elevando a cobertura florestal do país de apenas 10% em 1949 para mais de 25% atualmente. Mas isso é apenas o começo. Este é considerado o maior projeto já construído pelo homem em terra, erguido não com aço ou concreto, mas com a determinação na cor verde da própria vida. Engenheiros chineses começaram a operação com um plano medido, utilizando mapeamento por satélite e drones para analisar o movimento das dunas e a direção do vento através do deserto de Taklamakan. Com base nesses dados cruciais, eles desenharam um sistema de grade maciço para estabilizar o solo. Pode-se notar como a palha é disposta em padrões geométricos precisos sobre as areias escaldantes do oeste da China. Quadrados de aproximadamente 20 por 20 pés cobrem a paisagem, assemelhando-se, vistos de cima, a um gigantesco tabuleiro de xadrez dourado que se estende até o horizonte. Por trás dessa imagem aparentemente simples, opera-se uma logística de engenharia complexa e cara. Milhões de libras de palha precisam ser transportadas por centenas de quilômetros para o coração do deserto, onde veículos pesados frequentemente afundam na areia fofa devido à inexistência de estradas pavimentadas. Sob o sol implacável, com temperaturas subindo acima de 49 graus Celsius e nenhuma sombra à vista, equipes de trabalhadores cavam trincheiras rasas. Cada movimento para colocar os feixes de palha nas linhas da grade parece uma batalha física contra o calor e a exaustão. Depois fica mais complexo. Milhares de trabalhadores persistem, porque cada grade de palha é mais que uma barreira. É a fundação essencial para o retorno da vida. O padrão tecido estabiliza as dunas móveis, desacelera o vento e cria microzonas onde a umidade pode persistir o tempo suficiente para o plantio. Uma vez que a grade está posicionada, a mecanização entra em cena com trados e máquinas de plantio. Vê-se como as brocas perfuram pequenos orifícios no centro de cada quadrado, preparando o solo para receber espécies resistentes à seca, como o saxol, o chopo do deserto e o salgueiro vermelho. As mudas, cuidadosamente nutridas em viveiros antes de serem trazidas ao ambiente hostil, são transplantadas para cada buraco no centro da grade de palha. Cada planta jovem é posicionada com precisão para que suas raízes frágeis assentem logo abaixo da superfície. Nesse ponto, a camada de palha as protege do sol abrasador e da areia em movimento. Trabalhadores adicionam uma quantidade medida de água e compactam o solo ao redor da base, garantindo que as raízes façam contato total com a camada úmida inferior. O processo está apenas ganhando velocidade. A grade protetora continua servindo seu propósito nas semanas seguintes, mantendo a superfície mais fria e reduzindo a evaporação crítica. Com o tempo, a palha se decompõe gradualmente através da ação do vento, esterco e micro-organismos, transformando-se em uma manta orgânica rica em nutrientes.
Esse fertilizante natural alimenta os sistemas radiculares em desenvolvimento, ajudando-os a se estenderem profundamente para as camadas de solo estáveis. O que começou como mudas frágeis evolui lentamente para uma rede viva de vegetação, criando uma estrutura verde que ancora as dunas e reivindica o deserto passo a passo. Duas frentes globais aplicam sistemas físicos contra a areia. Por que a evolução segue? Pode-se notar a força dos métodos africanos e chineses, mas na prática, o terreno árido exige novas soluções técnicas.